Hoje estou tendo a grata satisfação de receber no Momento Empresarial um empresário importante e que marcou a minha carreira profissional e que, graças às experiências que eu adquiri dentro dessa empresa, hoje eu consigo, então, trabalhar com o que eu trabalho. Eu estou recebendo aqui Jorge Luiz Stoffel, ele que é o proprietário da Informatize. Jorge, seja bem-vindo ao nosso programa e é um prazer te receber no Momento Empresarial. Que legal, Carlos, agradeço muito pelo convite também e poder estar aqui no programa Momento Empresarial, tá? É um prazer estar também e poder contar um pouco dessa trajetória da Informatize, que ao longo desses 16 anos já vem crescendo muito e tem muitos planos pelo futuro também. 16 anos de mercado. E quando que tu teve a ideia de montar uma escola, de trabalhar nesse segmento, Jorge? Bom, a minha história, ela teve início lá em Picada Café, na Escola Décio Martins Costa, quando numa das visitas que a gente fez no Curtume Ritter, eu acabei conhecendo o computador. Aí, a partir daquele momento, me instigou muito a questão da parte da informática, do computador, e isso foi lá em 1800, não, 1800 não, também não, em 1900, lá em 89, né? Mas então tu era aluno da escola, Jorge? Sim, era aluno da Escola Décio Martins Costas, e aí depois dessa trajetória eu vim estudar em Novo Hamburgo, na Fundação Liberato, passaram aí uns 3 anos, aí eu quis seguir um pouco essa linha, essa área, e busquei fazer um curso dentro dessa área, tá? Uhum. E me dediquei muito a esse curso, gostei tanto assim que eu acabei trabalhando nessa escola, tá? Durante 5 anos na parte de professor. De instrução, no caso. De instrução. E aí, a partir desse momento, eu, com toda a bagagem que eu já tinha, toda a experiência que eu adquiri, que foi uma satisfação muito grande de poder ter trabalhado dentro dessa escola, uhum. Surgiu o projeto de eu montar, então, a Informatize. Tá? Que bacana. Depois de 5 anos dando aula, então, veio a ideia de montar a escola. Exatamente. Mas aí tu saiu, tu morava, então, era Picada Café, Presidente Lucena, era interior, então. Tu morava no interior, veio para a cidade e veio sozinho, assim? Como é que foi essa... Bem interessante. A minha cidade é Presidente Lucena, uhum. Tá? Meus pais são de lá, minha família é de lá. E daquela época ali eu vim morar então em Estância Velha para poder fazer a aula na Fundação Liberato. Uhum. E aí, a partir dessa trajetória ali, eu trabalhei em Novo Hamburgo, nessa escola, e depois como minha região ficou muito no Hamburgo, minha rede de relacionamento, as pessoas, os meus contatos, esse número grande de alunos também que eu dava aula, ficou uhum. tudo mais centralizado no Hamburgo. Aí a decisão de abrir mesmo a Informatize, a escolha foi a cidade de Novo Hamburgo, né? E como é que foi essa transição? Porque no momento tu era funcionário, era instrutor, e daqui a pouco tu passa a ser diretor, administrando inclusive funcionários. Como é que foi essa transição, Jorge? Foi muito impactante para ti? Tu sentiu muito ou não? Ou foi mais tranquilo? Claro que as responsabilidades mudam bastante, né? Tu agrega outras questões, né? Em questão de gerenciar uma empresa, tá? Mesmo seja uma escola, tem toda uma questão de financeira que envolve, toda uma questão de pessoas, tu tem que também estar liderando, trabalhando com essas pessoas. Então, a carga de envolvimento, a questão de responsabilidade, ela é muito maior, né? Uhum. Lógico que a minha dedicação no meu trabalho que eu fazia antes também era muito grande, mas não se compara em nenhum momento, no momento tem que ser responsável pelo próprio negócio, né? Onde tem que gerir todo ele, e entra toda uma questão de conhecer toda uma questão de mercado também, que não era toda a minha área era sala de aula, né? Uhum. Então aí entraram algumas dificuldades que eu encontrei no início, né? Que é justamente, principalmente foi a questão de um preparo na parte comercial, talvez foi uma grande dificuldade que eu tenho encontrado, uhum. mas isso, ainda bem que talvez as dificuldades que me vieram naquele momento, eu entendi que tinha que fazer essas mudanças, né? Talvez preparar bem as pessoas para que pudessem ter uma captação, uma divulgação boa daquilo que a Informatize tinha naquele momento, por ser muito nova de mercado e não ter aí uma experiência de mercado. Então, para alguém confiar e fazer um curso,
é diferente hoje do que como um ano, ou um mês, ou 2 meses, tá? É bem diferente, né? Que tu tem uma marca já consolidada. Hoje existem outros desafios, né? Existe um desafio talvez da competitividade de mercado, enfim, tudo mais, por ter já alcançado um nível, vamos supor, de mercado muito forte, né? Então, desafios foram muito grandes. E a questão dos recursos financeiros, porque como na escola se trabalha com tecnologia, e naquela época, isso há 16 anos atrás, não era tão acessível que nem é hoje, né, Jorge? Tu comprar um computador, os recursos financeiros, tu tinha sobrando, era limitado, tinha que fazer alguma manobra em banco, alguma coisa. Como é que foi isso aí, Jorge? Dificilmente, hoje os recursos a nível de banco, financiamento, são diferentes daquela época, né? Naquela época, um banco te cedeu algum financiamento, por tu não ter um histórico de empresa, isso não aconteceu, tá? Então, tinha que se virar mesmo por conta própria, alguma ajuda que eu recebi da minha família, do meu irmão, que foi nessa fase inicial que foi muito importante, né? E depois administrar os próprios recursos, entradas no dia a dia e os investimentos que tinham que ser feitos. Mas com certeza não foi nada fácil, foi algo que me desafiou muito, tá? Em as economias, aonde tem que fazer o investimento, o que tinha que poupar naquele momento, né? Claro que a estrutura que a Informatize tem hoje, que são falando em questão de equipamentos, que é uma das partes fortes, que abrange um dos nossos cursos, que é a parte voltada aos cursos de informática, precisa do computador. Outros cursos administrativos também necessitam, ou grande parte deles precisam, né? Hoje tem mais de 400 computadores, na época eu comecei com 16 computadores. 16 computadores. E se falar hoje em questão de pessoas, o fator humano da Informatize, hoje o total compreende mais de 100 pessoas, entre fixos e terceiros, né? Pessoas que se envolvem em toda a estrutura, né? Na época comecei iniciou a Informatize com 4 pessoas, né? E eram quantos eu mais 3, né? Tu e mais 3, e fazia de tudo. Sim. E quando a escola iniciou, eram quantos cursos que vocês tinham para comercializar? Carlos, eram só 3 cursos. 3 cursos? Exatamente. Mas então o volume de vendas não era tão grande assim com esses 3 cursos, ou tinha uma demanda grande nessas 3 áreas aí? Eram 3 áreas bem importantes naquela época, tá? Então, sim, tinha uma adesão boa para esses 3 cursos. Mas, lógico, com o passar do tempo, houve uma necessidade de implementação de outros cursos. E a gente, conversando antes, tu abriu a escola numa época do ano que não era tão favorável assim. Essa abertura no mês que a escola inaugurou, foi por falta de experiência ou tu saiu lá da outra empresa, vamos começar o negócio de uma vez? Como é que foi isso aí, Jorge? Realmente, a escolha, se fosse hoje decidir, não era um momento mais adequado a abrir em 25 de setembro de 98, né? Até me recordo muito bem, tinha até um comitê político bem aqui na frente, era ano de eleição também, tá? Nossa! E bem próximo final do ano, aonde dentro dessa área existe uma tendência que o pessoal procura mais as férias e não se envolve tanto com a questão de treinamentos, né? Isso no final do ano. Já a retomada do ano, janeiro, fevereiro, já é um ano sempre muito bom. Parece que depois da virada do ano as pessoas, agora eu vou estudar. E na abertura, por não ser um mês tão favorável, ainda tinha a questão da parte comercial, que era um desafio grande poder fazer o setor funcionar. Tu teve ajuda de algum profissional que tu lembra na época, ou tu mesmo abriu ali o setor e vamos tocar a ficha? Como é que foi o lado comercial? Pois é, talvez o lado comercial tenha sido o fator mais determinante na definição, assim, de que os primeiros meses foram bastante difíceis, né? Claro que, como eu tinha já uma rede de relacionamento bastante grande, pessoas, enfim, tudo mais, que me conheciam também vieram fazer curso aqui devido a me conhecerem, né? Mas eu tive que mudar essa questão porque eu não tinha uma pessoa específica voltada no setor de vendas. Porque o setor comercial é extremamente importante dentro de qualquer instituição, dentro de qualquer empresa. Então tem que estar bem preparado, as pessoas têm que estar muito bem preparadas para isso e tem que conhecer e ter todas as técnicas necessárias para desenvolver um bom trabalho no setor comercial. Isso eu não tinha no início, na abertura. Tá? E na sequência, nos próximos meses, já eu entendi que tinha que ser
E aí sim contratei pessoas que tinham conhecimento, tinham experiência já de mercado. Que bacana. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e depois você vai conhecer então os números, o que se tornou a Informatize e o que ainda vai se tornar essa empresa daqui para frente. É um instante, não saia daí. Com Zapar, você dá vida ao mundo ao seu redor, desbloqueando conteúdos escondidos. Para começar, procure por Zap Codes no seu dia a dia. Em seguida, aponte seu dispositivo para eles e comece a zapear. Então, o que você está esperando? Contrate o palestrante Carlos Fortes para o seu evento. Palestras nas áreas de vendas, atendimento a clientes, gestão e liderança de equipes e motivacional. Palestras para CIPAT, associações comerciais, reuniões e encontros de grupos, igrejas e Incompany. Escolha sua palestra e dê um gás na sua equipe. Mais informações acesse carlosfortes.com.br ou ligue para 51 3035 5404. Palestrante Carlos Fortes, sucesso absoluto em seu evento. Estamos de volta agora para continuar conhecendo a história aqui do Jorge da Informatize, que em 16 anos de mercado deu um salto de 4 colaboradores para mais de 100 funcionários atuando nas unidades e também de 16 computadores passou aí para mais de 400, né, Jorge? Quantos cursos atualmente a Informatize comercializa? Hoje são mais de 40 cursos dentro da linha de curso de informática, administrativos, idiomas e cursos técnicos. E esses cursos, porque a Informatize ela tem o nome bem voltado para a informática, mas com o passar dos anos viu-se a necessidade de agregar cursos também administrativos. Isso foi em função da mudança do mercado, foi em função do nosso Vale aí que tem passado por uma transformação muito grande, Jorge? Acredito que não seja uma questão local, até porque se a gente pensar na questão da informática mesmo, na minha época, quando eu estava em sala de aula, o curso que existia era curso voltado para a parte de programação exclusivamente, né? Uhum. Então, é lógico, é uma questão de necessidade a nível de todas as áreas, entraram várias outras linhas de treinamento, de conhecimento que a gente precisa adquirir e ter, né? Para estar preparado bem realmente para poder exercer funções em diversas áreas das empresas, né? Então não exerce hoje mais, às vezes, exclusivamente uma determinada atividade. Você tem que ter um conhecimento mais amplo para atuar de uma forma muito mais qualificada pela exigência do mercado e competitividade que existe hoje, né? Então entraram várias outras linhas de cursos também. E a escola, ela foi pioneira na utilização de telões de LCDs para administração de aulas. Sim, e lógico que isso hoje não é mais novidade, mas na época, quando entrou isso no mercado, nós optamos em fazer um investimento bastante elevado para ter esses telões na sala de aula, né? E não trabalhar exclusivamente com um marcador e quadro. E hoje também não é só a unidade aqui de Novo Hamburgo, são quantas unidades que a Informatize possui? A Informatize tem 5 unidades na cidade aqui, então, Novo Hamburgo, a Matriz, que comporta hoje uma estrutura bastante grande, que são mais de 1.000 metros quadrados de área que nós temos para a escola. A unidade de Campo Bom, de São Leopoldo e Santa Isabel de Guti. E aqui, na época, tu começaste ali com 2 salas de aula. Sim. E hoje são quantas salas aqui em Novo Hamburgo? Às vezes eu esqueço um pouco do número, mas tem que contar novamente. Mas acredito que sejam em torno de 18 salas ao 18 total. salas de aula. E atualmente vocês já formaram quantos alunos na rede? Boa Tem pergunta. uma ideia, assim, uma média? Sim, são mais de 50 mil alunos já formados, isso é certo, contando todas as unidades que a gente tem. E estudando em aula, isso passa de 1.000 alunos, então? Sim, nós temos, se nós somarmos todas as unidades, temos 13.000 alunos estudando na Informatize. E qual que é o perfil, assim, de aluno que procura a Informatize, Jorge? Tem uma faixa etária de idade, tem
um nicho de mercado assim, que vem mais aqui ou hoje está bem diversificado? Existe uma faixa etária, isso não quer dizer que limitamos a área de conhecimento dos cursos, tá? Não é isso, mas talvez é a demanda em si do mercado, o pessoal que está entrando a nível de mercado de trabalho, é um público bastante forte, é um público bastante jovem que nós temos também, tá? Que varia entre essa faixa de 15 a 24 anos, talvez o pico mais alto da quantidade de alunos que nós temos, mas temos cursos também para outras áreas, até porque nós temos uma área bem específica, são cursos bem específicos e bem profissionais em diversas outras áreas, não é para quem ir para áreas que o aluno que faz um curso universitário vem se aperfeiçoar nessa área para ser complemento do curso dele. Ou para quem está numa empresa, está operando lá um determinado software e vem aqui e se especializa para ter mais conhecimento. Então, a gente tem várias áreas, não trabalhamos com cursos a níveis muito avançados, inclusive, tá? Eu acredito, assim, que deva ter muito profissional que busca a reciclagem também na escola. Sim, com a questão de novas versões de software que entram, há uma necessidade sim de conhecer essas novas versões e a pessoa se qualificar dentro dessas novas áreas. E o diferencial da escola é que as aulas são práticas e normalmente quando se utiliza do computador é um aluno para o computador. Isso vocês não abrem mão, Jorge? Isso foi desde o início, sempre foi dessa forma, de ter um aluno por computador. Claro que a gente tem outras áreas de curso que não necessitam exclusivamente o uso do computador também, tá? O importante que eu identifique e vejo que é essa questão de ter um aluno por computador e ter o professor que dê a aula também que tenha conhecimento de mercado. E hoje nós temos vários profissionais, tá, que atuam, trabalham hoje a nível de mercado e à noite, aos sábados, estão aqui para ministrar as aulas para os alunos. Então, há uma identificação muito forte, o que acontece na realidade aí no mercado, e trouxemos isso para dentro da sala de aula. Acaba sendo a bagagem na prática mesmo em sala de aula, não tem aquela questão de tu ter um professor só teórico, então, para ministrar o curso. Exatamente. E o aluno, ele recebe material didático? Como é que funciona assim quando ele se inscreve para um curso? Hoje, sim, depende da área de cursos, tá? A gente recebe material, tem uma pasta, tem caderno, tem caneta, tem os livros que acompanham o curso também. Então, não quer dizer que sejam todos os cursos, temos determinados cursos que não há uma necessidade. A gente tem também outras ferramentas, a gente tem um portal do aluno, tá, que o professor pode colocar informações sobre as aulas do curso, ou matérias, ou algum slide, algum tema importante que todos os alunos têm acesso então, a esse portal. O aluno pode acessar de casa, então é um ambiente virtual que o aluno pode ter acesso em todos os nossos cursos. E a ideia da escola, Jorge, é continuar nessas 5 unidades ou vocês têm ideia de expandir a rede? Qual que é o projeto para o futuro? Dentro do nosso planejamento estratégico, sim, nosso objetivo é a expansão da Informatize. Acreditamos que é fundamental, talvez, a expansão e pelo que necessita de investimentos, buscando parceiros, colocando a Informatize dentro do negócio de franquias. E a escola já está estruturada para isso ou vocês vão começar a estruturar ainda? Estamos com o projeto em andamento e logo ele vai estar aí no mercado. Olha aí, então, em primeira mão aqui no Momento Empresarial, essa notícia aí que a escola então vai se tornar uma franquia. E Jorge, para quem está nos assistindo, para quem está empreendendo, já está há mais tempo no mercado, está começando agora, que dica que você deixa para esse empresário que está começando ou que já está no mercado? Bom, é fundamental que a gente tenha a questão de muita persistência, porque o dia a dia que nos envolve, ele é bastante intenso, envolve várias atividades que compreende a questão de uma administração de uma escola, de uma empresa, enfim, mas aqui que todos os setores são muito importantes dentro de qualquer empresa e o setor comercial, no meu entendimento, ele tem uma questão primordial que é a qualificação das pessoas, porque é dali que tu faz o primeiro atendimento, é dali que tu faz com que tu possa cativar essa pessoa para que ela venha fazer, vamos supor, no caso, Informatize curso aqui, né? Lógico que os outros setores são importantíssimos também, mas se você não conseguir a primeira trazer daqui para dentro, não consegue nem mostrar o restante. Tá aí, então. Essa foi a dica do Jorge Stoffel, o diretor da Informatize. E Jorge, quero te agradecer grandemente aí a participação no programa
E eu fiz parte dessa empresa por 8 anos e conheço bem a história e sei realmente da capacidade e de tudo que o Jorge enfrentou para conseguir chegar nesse tamanho. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente aí que essa empresa continue a crescer muito mais. Então tá. Muito obrigado, Carlos, também, tá? Obrigado.